Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Alencar e eu gostaria de comentar um pouco sobre resolução de problemas e como é que você tem que entender sobre a linguagem matemática e o que a gente pode chamar de jargões ou então expressões, palavras-chave da matemática. Tá? Apesar de você não ter que se ligar muito nisso, mas você tem que interpretar, você tem que compreender cada situação que existe componentes matemáticos para serem trabalhados. Nesse caso aqui é uma equação do primeiro grau. A gente vai entender um pouquinho dos elementos desta equação do primeiro grau. Então, geralmente teremos aqui uma situação em que precisamos traduzir essa situação, tá? Para situações, pode ser primeiro em desenho, depois de forma matemática, e a partir daí resolver, tá legal? Então, olha só, duas caixas são colocadas em uma balança totalizando 75 kg. Então a gente desenha, nesse caso aqui eu construí esse desenho, mas você pode fazer o seu próprio desenho, que é muito interessante, porque aí você já vai entendendo a questão. A massa, quantidade de massa da caixa maior é igual ao quádruplo da massa da caixa menor. Usando x, represente a situação da equação. Tá? Então, eu vou representar essa situação e vou resolver também, né, tá? Para facilitar também a sua vida de entender como é que se resolve. Então, vamos lá. Tem uma caixa maior, tem uma caixa menor. Eu coloco essas duas caixas numa balança e elas são iguais a 75 kg. Mas existe uma relação entre a massa da caixa maior e a massa da caixa menor. Qual é a relação? É que uma é igual à outra multiplicado por quádruplo, é o 4 vezes, tá? Então você tem aqui, ó, o que é o dobro? 2 vezes. O que é o triplo? 3 vezes. E o quádruplo? 4 vezes. E o quíntuplo? 5 vezes. E o sextuplo? 6 vezes. Tá? Então, a massa da caixa maior é igual ao quádruplo da massa da caixa menor. Usando o x, representa a situação. Então, veja bem. Se eu colocar aqui x para a caixa maior, ela é 4 vezes a caixa menor. Não tem muito sentido. Então, em geral, a gente coloca na caixa menor o x para representar a caixa maior, já que a frase está falando a massa da caixa maior é igual a 4 vezes a caixa menor. Então, se eu chamar aqui, ó, vou chamar de... aqui é a caixa 1, tá bom? E aqui é a caixa 2. A menor é a caixa 1, a maior é a caixa 2. Se eu chamar a caixa 1, a massa, a quantidade de massa dessa caixa 1 de x, por exemplo, se aqui valesse 10, quanto valeria essa aqui? 4 vezes. 4 vezes 10, 40. Se aqui valesse 15, aqui valeria quanto? 4 vezes. 4 vezes 15, 60. E assim vai. Se aqui vale x, aqui vale 4 vezes x. Tá bom? Então, a massa... quantidade de massa da caixa menor ou seja, mais a quantidade de massa da caixa maior, isso dá quanto? 75. Já que aqui é 4 vezes x. Então é x mais 4x é igual a 75. Pronto, aqui você tem a expressão matemática traduzindo esta situação. A quantidade de massa da caixa menor mais a quantidade de massa da caixa maior, ou seja, 4 vezes a quantidade quádruplo da caixa menor, é igual a 75. Então, qual seria o valor desse x? Já que a gente conseguiu montar, vamos resolver, não é isso? X mais 4x, ou seja, uma banana mais 5 bananas, dá quanto? 5x. Isso é igual a 75. A partir daí, eu já ensinei aqui no canal, vamos usar o princípio multiplicativo. Se aqui está 5 vezes x igual a 75, para
encontrar o valor do x, eu divido os dois lados por 5, tá? 5 dividido por 5 dá 1, é o próprio x. 75 dividido por 5 dá quanto? 15, não é isso? 15, facinho, olha. 75 dividido por 5. Unidade, dezena, dezena, unidade. 7 por 5 dá, tem fácil. 1 vezes 5 é 5. 7 menos 5, 2. 2 dezenas. Transforma em unidade, dão 25 unidades. 25 por 5 é o próprio 5 vezes 5. 25. 25 menos 25, 0. Então, quanto é que dá? 75 dividido por 5, 15. Então, o valor do x vale quanto? 15. Eu até sem querer, né, acabei calculando, mas é isso. Então, olha aqui a situação. Olha aqui novamente a situação. Quanto é que vale o x? 15. E quanto é que vale 4 vezes x? 60. Tá? Então, 60 mais 15, 75. Acabou. Fizemos tudo que era para fazer. Olha que interessante. Primeiro você lê, entende, saiba o que está dizendo cada coisa, o que significa cada coisa, desenha se for o caso, traduz as expressões matemáticas, você tem que conhecer, né? Tem que estudar, tem que procurar um dicionário, olhar o seu livro, se acostumar com isso. Traduzir em desenhos é muito legal, você aprende muita coisa fazendo isso. Depois, você transforma isso numa expressão matemática, do jeito que está sendo pedido, tá? E aí, usando as operações, você resolve. Resolveu? Legal. Aí volta para o início e tenta revisar o que você fez e verificar, né? Fazer, tornar a verdade, ver se é verdade o que você resolveu. Sempre é importante porque às vezes a gente erra uma bobagem, erra um sinal, erra uma conta, erra uma operação, né? E aí acaba errando por bobagem, tá legal? Beleza? Espero que você tenha gostado. Até a próxima.